Se eu ainda não. Eu deveria dizer meu nome, né? Mas eu acho que meu nome aparece aí, né? Abá, né? Aparece Abá ou Abá Andrade? Aqui aparece Abá Andrade. Para mim também. Perfeito, perfeito. Então, estamos aqui reunidos no dia 2 de nove de 2021 para mais uma terceira sessão de nossa aula sobre a Revolução Copernicana de Kant. Nós vimos a perspectiva de Nietzsche, a perspectiva trágica de Nietzsche, vimos a perspectiva simbólica de Cassirer e agora vamos ver a perspectiva pós-representacional de Michel Foucault. Em terceiro lugar, a Revolução Copernicana de Kant, a contar com a recepção de Michel Foucault em As Palavras e as Coisas, seria a instauração do campo transcendental como corte entre o pensamento e a representação. O que deve ficar claro aqui é o uso do modelo da matemática para a construção filosófica, segundo a ideia, elucidada com rigor e concisão por Lévi-Strauss em sua exposição sobre o pensamento de Hobbes, no seu livro Direito Natural e História, de que compreendemos apenas o que criamos. Hobbes, portanto, é um dos primeiros a fazer, em ciências humanas, o uso desse modelo matemático. Representação que se opõe a pensamento, o que é oposto ao pensamento, seria o conjunto das articulações simbólicas com as quais percebemos o mundo como mundo, o quadro em que nos movemos nos nossos afazeres cotidianos, na vivência com o nosso corpo, na interação ou trocas simbólicas com os outros, mas também, sobretudo, nos diversos saberes constituídos na época, agora sim, Carlos, respondendo a sua pergunta, designada por Michel Foucault como a idade clássica da razão, que para Foucault designa todo o tempo que vai do século XVI ao século XVIII, ao final do século XVIII. Tais quais a economia, a linguística e a biologia. No mundo, tudo se passa, na maioria das vezes, como se ainda vivêssemos nessa idade clássica. E aprender filosofia hoje é tomar posse dessa virada no modo de pensar ocorrida nos fins do século XVIII, desfazendo-se dessa impressão de classicismo. Virada que já vige no mundo dos saberes modernos, pois a Revolução Kantiana já aconteceu e com a qual transpassamos os limites da representação, apesar de, no dia a dia, cada um de nós parecer viver como se nada disso tivesse de fato acontecido. A dificuldade corriqueira de compreender o pensamento filosófico nesse ponto de viragem. Só um momento, gente. Vou colocar aqui a bateria para encher, para carregar. A dificuldade corriqueira de compreender o pensamento filosófico nesse ponto de viragem se deve muito provavelmente a uma espécie de sobrevivência em cada um de nós dos parâmetros de pensar herdados da Idade Clássica, isto é, daquele tempo que
se começa com o Renascimento italiano e a invenção da perspectiva, atingiu seu auge na França à época da atividade intelectual de Corneille, que é de 1606 a 1684, Molière, 1622, 1773, e Racine, 1639, 1699, chegando até o finalzinho do século XVIII, e que consiste na abrangência geral da representação. Eu não vou me proibir de, nesse momento, chamar a atenção para vocês como isso é forte, por exemplo, na nossa apreciação da arte. Quando nós não temos nenhuma introdução ao estudo da filosofia da arte, quando nós não temos nenhuma educação estética, da sensibilidade para a arte moderna e contemporânea, o que é que sobra? Como é que a gente chega na sala de aula de estética? A gente chega, eu não sei exatamente como é que isso acontece, mas a gente chega completamente educado pelo Renascimento. Educado com a ideia de que a boa arte é aquela que imita um certo real, que é um real pré-dado como sempre já dado. Que é justamente a construção da concepção de real que chega até nós graças ao desenvolvimento da perspectiva que é criada, que é um método, digamos assim, criado no Renascimento. Então, quando um artista contemporâneo põe um mundo e chama essa posição, o resultado dessa posição, de obra de arte, a gente imediatamente reclama. Isso é lá arte? Arte é o que Leonardo da Vinci sabia fazer. Arte é o que Michelangelo ou Rafael Sanzio sabia fazer. É forte demais essa concepção. E é por isso que eu tenho tanta consciência da dificuldade que é fazer essa conversão do ponto de vista assentado para esse ponto de vista absolutamente novo, que só tem 200 anos, e 200 anos muito mal aproveitados. É por isso que eu estou disponibilizando para vocês todo esse material para que vocês possam ter um acesso maduro ao romantismo alemão e ao idealismo alemão. E, ao mesmo tempo, obviamente, eu estou mostrando para vocês que nós não podemos fazer filosofia fora dessa viragem kantiana. Eu também poderia mostrar para vocês como, por exemplo, Nietzsche, Wittgenstein, Heidegger e Cassirer, por exemplo, e mesmo Marx, ou seja, mais de uma tradição contemporânea, a dialética, a hermenêutica, a filosofia analítica, não são compreensíveis sem a compreensão da Revolução Copernicana de Kant. Segundo a representação, o mundo é uma espécie de tela de onde emerge a paisagem do mundo. E cada um de nós é seu espectador. Nesse sentido, o mundo é um caudal fixo de imagens objetivas e cada ser humano, também ele, é concebido como um sujeito fixo, estável, enquanto o ato de conhecer o mundo por parte do sujeito, de acordo com esta representação de mundo e de ser humano,
consistia na ordenação e classificação das representações particulares num quadro amplamente exaustivo de outra representação. O conhecimento duplicava o mundo e aceitava esse duplo, ordenado e classificado, como o melhor resultado do conhecer. Foucault, todavia, mostra que, por volta do fim do século XVIII, algo acontece nesse museu da existência. Algo que mexe sutil e profundamente, tanto com a fixidez do mundo, como objeto, quanto com a estabilidade do ser humano como sujeito. E do próprio ato de conhecer como duplicação de representação em relação a ela mesma. O fundamento do conhecer é transferido da representação para outra instância, fora dela e irredutível a ela. Conhecer deixa de ser analisar as identidades e diferenças no quadro do que aparece, ordená-las e classificá-las, e passa a ser a captação de algo que, fora da representação, está doravante dentro da coisa que antes era apenas representada. Na economia, para além das mercadorias e o preço em suas relações com os objetos e as necessidades, o estudo do valor é transferido para o trabalho, que penetra e se aloja na mercadoria e passa a constituir todo o seu peso. Há pouco eu dava o exemplo, fora da gravação, da parede. O que é? Qual é a realidade da parede? É o valor trabalho que está incrustado nela. Trabalho do pedreiro, mas também o trabalho do arquiteto. O valor de uma mercadoria será medida pelo quantum de trabalho a ela agregado. Na biologia, conhecer o objeto deixa de ser descrever suas características e passa a ser o ato de fisgar a organização interna daquilo que se pretende vivo. As relações entre funções e órgãos. Na linguística, estudar uma língua deixa de ser compor uma gramática por meio do poder de representação da fala e passa a ser o estudo do sistema flexional e da sintaxe, com as quais uma representação pode configurar-se e vir à fala. Em todas essas três coisas, se a gente pudesse mostrar numa lupa, a gente veria uma espécie de recuo. O recuo da mercadoria para o trabalho, dos seres vivos para os órgãos e as funções, da fala para o sistema flexional e a sintaxe. Há, para Foucault, uma unidade fundante dessas três formas de apreender o objeto nesses três domínios do saber. E que tem a ver com a relação da representação com o que nela é dado. O trabalho, o organismo e o sistema flexional, estando fora da representação, estão dentro de um mundo subjacente, um ponto, uma extremidade necessária, mas jamais acessível, que se entranha fora do nosso olhar, no coração mesmo das coisas. A estrutura do ser vivo, o valor das riquezas, a sintaxe das palavras
e suas leis respectivas. O que o quadro da representação, a imagem do mundo, não pode mais mostrar, se guarda no interior do que se dá à aparência, mas não é o que primeiro aparece. O objeto de conhecimento não é mais um dado, é preciso construí-lo, criá-lo, para ele se ter acesso. Ocorre um desnível ínfimo entre a representação e o que nela é dado. O acontecimento, esse desnível ínfimo, quase surdo, que faria a passagem da era clássica da razão para a moderna. Nesse desnível, uma perda de segurança no que antes bastava aparecer para ser dado como objeto cognoscível, encontrará sua contraparte também no sujeito do conhecimento, além, claro, no próprio conhecimento. Pensar deixa de ser o mero ato passivo de ter em mente uma certa imagem. Com efeito, no corte entre representação e pensamento, o pensamento ressurge como um ato criativo. Não, óbvio, no sentido de que ele inventa do nada seus objetos, num idealismo maluco, alucinado, mas no de que ele elabora as condições sem as quais nenhum objeto pode ser dado a ser conhecido. Foucault recorda, todavia, que esse acontecimento irreversível e no caldo do qual ainda vivemos hoje não se estabelece de uma vez por todas. Por isso, acima, foi feita a referência à nossa real dificuldade de saltar da representação para o pensamento filosófico, o transcendental. Na época em que o acontecimento se dava, Destutt de Tracy fundava uma ciência nova, a ideologia. Atenção para a letra maiúscula, a inicial maiúscula. Ciência das ideias, que consistia na tentativa de aglomerar a totalidade dos saberes no espaço das representações em geral. A ideologia não interroga o fundamento, os limites ou a raiz da representação. Percorre o domínio das representações em geral. Eu tenho uma pena desse Destutt. Na hora que ele funda uma grande ciência, a coisa que passa a ser o objeto dessa fundação deixa de existir. Mas isso que vinha coroar a idade da representação, que é essa grande ciência, a ideologia, na França, seria contemporânea a outra fundação, na Alemanha, que viria inaugurar a nova época que se abria com o fim da representação. A época da crítica, a crítica kantiana. Descia talvez melhor ter sido a revolução copernicana realizada no interior da crítica kantiana, que lançaria luz sobre o acontecimento do desnível ínfimo entre pensar e representar. A retirada do saber e do pensamento para fora do espaço da representação, e com isso teria aberto o campo dentro do qual, doravante, nos mantemos na elaboração moderna dos saberes, o campo de experimentos a priori, designado de transcendental. Nesse campo,
em vez de fundar o liame entre as representações por uma espécie de escavação interna que o esvaziasse pouco a pouco até a pura impressão, estabelece-o sobre as condições que definem sua forma universalmente válida. O campo transcendental, com essa providência de voltar do condicionado à sua condição, descobre um sujeito de conhecimento dotado de formas universais ativas, quer dizer, capazes de apreender seus objetos, não em sua exterioridade representacional, mas segundo as leis universais que o sustentam em seu ser, capaz de apreendê-los, portanto, a partir de dentro. A síntese entre sujeito e objeto não é mais arranjada no lado de fora de ambos, mas, graças à correspondência das formas universais do sujeito às supostas leis universais do objeto, que são matematicamente construídas, a síntese é interna ao campo, é a priori. A síntese é interna ao campo, é a priori. Ou seja, independente de qualquer experiência. É uma espécie de laboratório, um laboratório transcendental. Transcendental, gente, não mental. Quando a gente diz mental, a gente cai na representação. Eu me lembro de um colega meu, na época que estudávamos, ele era um senhor, infelizmente, ele já morreu, um escritor também, depois ele veio a escrever uma novela muito interessante, Potira, meu saudoso colega Raimundo Sá. Ele saiu uma vez de uma aula sobre Kant dizendo o seguinte: eu sou doido para abrir um crânio para ver as faculdades transcendentais de que fala Kant. Isso é apreender a coisa de um ponto de vista da representação. Você pode abrir 1000 crânios que você não vai encontrar nenhuma entendimento, razão, porque não é, essas coisas não são ditas de um funcionamento que fosse psicomental. O desígnio dessas coisas pela expressão transcendental é justamente a produção de um campo lógico irredutível a qualquer tipo de mentalismo. Qualquer outra ligação, para ser universal, deve fundar-se, para além de toda a experiência, no a priori que a torna possível. Disse-ia que o campo de pesquisa transcendental seja um outro mundo, um mundo das ideias e das cogitações? Não que se trate de outro mundo, avisa Foucault, mas das condições sob as quais pode existir qualquer representação do mundo em geral. Aqui, portanto, o ponto crítico. O mundo já não pode mais ser concebido como conjunto de fenômenos que nos podem ser dados. Devo colocar aqui entre aspas a palavra fenômeno, por causa de Alexia. O mundo já não pode mais ser concebido como um conjunto de fenômenos que podem ser dados, mas como um conjunto de fenômenos que nos damos, desde a elaboração de sínteses objetivas destiladas na relação entre um sujeito não empírico e um objeto igual a X, no campo transcendental. Isso, na verdade, implica um evento formidável.
Conhecer um objeto para o sujeito transcendental será sempre construir os liames com os quais o objeto pode ser fisgado. Mas aquilo que fisgamos do objeto nunca é algo exterior, nem ao sujeito, nem ao objeto, senão que um modelo pelo qual, de cada vez, entregamos como um conhecimento novo um aspecto inesperado do objeto. Kant, de uma só vez, limita o âmbito do cognoscível, só podemos conhecer fenômenos, isto é, não as coisas em si, mas somente modelos construídos dessas coisas, e amplia ao infinito os modos de conhecer. De um objeto sempre se pode criar uma infinidade de ciências particulares que podem conhecê-lo na infinidade de seus aspectos, mas jamais na unidade de sua coisa mesma. Contra uma ciência que gostaria de dominar o mundo, o ser humano e Deus, a metafísica dogmática, Kant disponibiliza uma área de livre cogitação dentro da qual se pode experimentar a priori a elaboração de infinitos juízos sintéticos. Ele nos mostra como é possível, a priori, isto é, antes de toda experiência, produzir juízos sintéticos, ou seja, proposições novas sobre um certo objeto. Com isso, ninguém mais pode ter a última palavra sobre coisa alguma, ou a única palavra que resta é essa. Está aberta no campo do saber a temporada para infinitas construções de modos de apreender um objeto qualquer. Bem vistas as coisas, isso de abrir-se um campo de pluralidade de saberes é um golpe fatal no cientificismo. Ao mesmo tempo em que toma deste último seu direito de poder apresentar a ciência como última palavra. É também um convite às pesquisas e especulações infinitas, às quais logo se dedicaram de bom grado aqueles autores que depois seriam conhecidos como os primeiros românticos alemães, e às construções de modelos explicativos que estariam consignados, por exemplo, na ética kantiana, na dialética hegeliana, na metafísica da vontade de schopenhaueriana, no materialismo histórico marxiano, na genealogia nietzschiana, na psicanálise freudiana e até mesmo na teoria crítica frankfurtiana. Depois de Kant, se ninguém mais pode dizer o que seja a coisa em si, em compensação, pode multiplicar ao infinito os modos de construir fenômenos no conhecimento dos quais algo dessa coisa pode vir à consciência e à linguagem. É, portanto, uma filosofia da disponibilidade, uma filosofia da abertura, uma filosofia que não é o fechamento da história, mas que abre o mundo para uma pluralidade de história? Não, uma pluralidade de símbolos, dentre as quais a história seria apenas um. Pronto. Um quarto modo de ver, eu não coloquei como um quarto modo, mas como uma segunda parte, porque senão o texto ia ficar muito grande. Na segunda parte, a gente vai estudar Márcio Suzuki e a hermenêutica genial de Kant. Vocês sabem que eu adiei um pouco a entrega do trabalho e eu vou voltar a adiar se eu não chegar ao texto com vocês.
Eu espero que na próxima aula a gente fique com o Suzuki e na outra aula, na outra semana, a gente entre no texto de Walter Benjamin. Tá bem? Certo. Ô, professor, a respeito da avaliação, essa questão que o senhor fala, o senhor já